começo, primeiro, colocando aos senhores senadores e senadoras presentes, e vou ler aqui, que nós adotamos como programa principal dessa Comissão de Meio Ambiente a revitalização da bacia do Rio São Francisco, e que é, aliás, uma prioridade do nosso trabalho, e deveria ser, e não é uma prioridade do governo federal, até porque a crise do Rio São Francisco vem se agudizando a cada dia. Nesse final de semana, no trecho da bacia do Rio, mais ou menos na região de Xique-Xique, dá para se atravessar o rio a pé, o rio andando, o que nunca aconteceu absolutamente. E nessa proposta de trabalho aqui da comissão para avaliar as políticas públicas, o objetivo principal aprimorar a gestão do Estado por meio da mensuração de sua eficiência, eficácia e efetividade, o resultado da avaliação fundamental para orientar as ações do poder público. Essa resolução do Senado Federal número 44 de 2013, que prevê que a Casa Legislativa realize a avaliação de políticas públicas, por meio de tal avaliação, o Legislativo Federal buscará, dentre outras medidas, adequar os dispositivos normativos às necessidades sociais. Nos termos do artigo 1º da norma supracitada, as comissões permanentes selecionarão na área de sua competência as políticas públicas envolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas, com base no dispositivo no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. Será analisado o programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Trata-se de um programa governamental coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, em articulação com o Ministério da Integração Nacional, diversos órgãos da Administração Pública Federal, como o Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, do Parnaíba, Agência Nacional de Águas, a ANA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, Universidade Federal e Comitê da Bacia do Rio São Francisco, CHESF, com prazo de execução de 20 anos de uma política pública de articulação e integração permanente que envolve a população local e o governo federal, estadual e municipal. O Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco deve observar as disposições da Política Nacional de Meio Ambiente e de Política Nacional de Recursos Hídricos. Atividade proposta. A fim de estruturar a avaliação do Programa de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco, propõe-se as seguintes atividades: requerimentos de informações ao Poder Executivo, notadamente ao Ministério do Meio Ambiente e Ministério de Integração Nacional, obtenção de dados de diversos órgãos e entidades públicas, incluindo a Agência Nacional de Água, Tribunal de Contas da União, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasp, Universidades Federais, bem como instituições bancárias e financeiras que atuem no fomento de projetos específicos da bacia hidrográfica. Análise da legislação correlata, realização de audiências públicas e diligências. As atividades ora mencionadas deverão abordar os seguintes subtemas, dentre outros: projeto de controle da erosão do solo, reflorestamento e recuperação das matas ciliares. Esse ponto é fundamental. Nada poderá revitalizar um rio senão com o replantio das suas matas ciliares. O plantio das matas significa a produção de águas. Projeto de despoluição das águas de saneamento básico, avaliação da aplicação dos recursos e da cobrança pelo uso de recursos hídricos no âmbito da bacia hidrográfica do São Francisco, avaliação dos mecanismos e valores de cobrança pelo uso da água propostos pelos comitês de bacias hidrográficas, projeto de transposição das águas do Rio São Francisco e outros corpos hídricos para uso semiárido,
conflitos de uso múltiplo das águas, vulnerabilidade e respectiva adaptação das populações e dos sistemas agrícolas aos efeitos da escassez hídrica. Sugere-se a realização de audiências públicas com representantes do Poder Executivo Federal, das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, universidades federais, com atores sociais locais relevantes. Propõe-se ainda a revitalização, pelo menos, de 2 diligências da CMA em localidades da bacia hidrográfica a serem selecionadas em função de sua relevância para o tema avaliado, podendo um deles ser a experiência internacional de sucesso, e eu chamo a atenção dos senhores senadores, do programa de revitalização de bacia, como, por exemplo, a revitalização da bacia do rio Tennessee, no Vale do Tennessee, nos Estados Unidos, que foi um sucesso, uma revitalização muito importante, que hoje é um rio completamente saudável, dando todas as condições, e com a sua revitalização veio o retorno, inclusive, de recursos importantes para os Estados Unidos, a recuperação do rio Tennessee. Então, é uma proposta de se estudar, de se ver de perto, a revitalização do rio Tennessee, como em 2003 eu tive a oportunidade de ir no Colorado, estudar e ver, em 2003, a transposição e a revitalização do rio Colorado. Passamos lá 30 dias, correndo todo o trecho do rio Colorado, da sua nascente até aos estados receptores das águas do rio Colorado, e foi uma transposição que funciona muito bem. Tanto senador Ataídes, que o meu projeto que apresentei aqui é um projeto que só permite a transposição das águas de um rio doador das águas depois de que esse rio seja completamente revitalizado, para não acontecer o que aconteceu no Rio São Francisco, que começou por onde termina. A transposição primeiro e nunca foi feita a revitalização, e o rio está morrendo. Então não haverá, vou repetir aqui, que fique gravado nos anais da Comissão de Meio Ambiente, não haverá transposição do Rio São Francisco, não haverá água para isso, se não houver rapidamente a revitalização da bacia do Rio São Francisco, dos seus afluentes, das suas nascentes, sobretudo no estado de Minas Gerais, onde ele é formado. Então, o projeto que eu apresentei e que está aqui tramitando no Senado é um projeto que só permite a transposição das águas de qualquer rio do Brasil depois que o governo federal fizer todos os investimentos para a sua revitalização, o que significa recomposição de matas ciliares, contenção da erosão, do assoreamento, do tratamento do esgoto, porque senão nós vamos ter uma crise hídrica nesse país dentro de 30 anos por falta de água para consumo humano, para consumo animal, para irrigação e também para consumo industrial, além disso, para irrigação. Então, essa é a proposta que nós estamos fazendo. Esse plano de trabalho propõe uma programação, que eu vou, inclusive, passar depois para os senhores senadores, com audiência pública para a revitalização, aqui no Senado Federal, em Brasília, com representante do Poder Executivo Federal, Ministério da Integração, Agência Nacional de Águas, audiência pública também em Brasília para efetivar as ações do Programa de Revitalização do Rio São Francisco, diligências nas localidades da bacia hidrográfica. Sugiro aqui que a gente possa identificar 3 localidades ao longo do rio. O rio tem extensão muito grande, 2.780 quilômetros de extensão. Então, poderíamos fazer no Alto São Francisco, no Médio e no Baixo São Francisco, próximo lá do Atlântico, onde o mar já avança em quase 20 quilômetros no rio. O mar já entrou quase 20 quilômetros no rio, tanto que as cidades próximas à foz do Rio São Francisco estão prejudicadas, porque houve uma salinização de 20 quilômetros do Rio São Francisco, de uma gravidade muito grande. Essa diligência nós vamos buscar fazer e contar com o apoio de todos os senadores.
Eu estou falando sobre esse assunto porque agora, no dia 5 de julho, eu vou estar presente, como sempre faço, no município que é a capital religiosa do Rio São Francisco, que é o município de Bom Jesus da Lapa. Acho que, por graça divina e de Deus, a catedral, a igreja, o santuário, fica dentro de uma rocha que foi talhada pela natureza para ser talvez o local assim de religiosidade que mais me chama a atenção do ponto de vista do sentimento, da emoção de um ser humano católico como eu sou. Então, todo 5 de julho, nós temos lá a Romaria das Águas e das Terras, onde estarão presentes todos os representantes da igreja da Bacia Hidrográfica de São Francisco. Deve estar presente o bispo lá de Barreiras, Dom Josafá. Deverá estar presente, foi convidado, o bispo da Barra, Dom Luiz Capri, um lutador na época contra a transposição sem a revitalização, os representantes todos das igrejas, as lideranças políticas, o prefeito Eudes Ribeiro, de Bom Jesus da Lapa, o prefeito Arthur, lá da Barra do São Francisco, o prefeito lá de Xique-Xique, o Ricardo, enfim, todos nós estaremos presentes no dia 5 de julho em Bom Jesus da Lapa, onde às 7 da manhã nós teremos a missa, a celebração da missa, às 7 horas da manhã no santuário do Bom Jesus, e depois teremos uma caminhada e um movimento para chamar a atenção do governo federal para a gravidade do problema. É a gravidade do problema em que hoje, senador Ataíde, nós temos no Orçamento Geral da União 1 bilhão e 100 milhões para transposição e, até agora, praticamente nenhum investimento na revitalização. Tem no orçamento, se eu não me engano, 175 milhões, mas não foi aplicado absolutamente nada. Eu percebo a insensibilidade do governo federal e do Ministério da Integração Nacional, que, infelizmente, sempre está mudando de ministro e não tem uma sequência, não tem uma política sequencial para resolver essa dificuldade. E, como eu já disse antes aqui, não sei se será no governo da presidente Dilma, que deve ser concluído em 2018, ou será em outro presidente da República. O que eu posso dizer é que esse ano, a barragem do Sobradinho vai para o volume morto pela primeira vez no mês de setembro. Já está certo, todo mundo sabe, todos os técnicos sabem, eu estou com o Rafael, que é um técnico da Codevasf, sabe, que agora, no mês de setembro, a barragem do Sobradinho deve ir para o volume morto. E o rio deve ser interrompido pela primeira vez ao nível de Xique-Xique, na Bahia. Então, essa é uma gravidade, é um problema muito sério, muito grave. Se nós não tivermos o Rio São Francisco, não teremos água para os estados que se propõem a receber essas águas, os estados receptores dessas águas. O estado da Paraíba, que é o que mais necessita, do Rio Grande do Norte, do Ceará e o estado de Pernambuco, na área do Agreste de Pernambuco. Então, estou levando esse tema frequentemente aqui para não passar por omisso. Um senador não tem o poder de fazer a execução das obras necessárias, mas tem que poder chamar a atenção. Tanto é que no dia 23 de abril eu tive uma audiência com a presidente da República e nessa audiência estavam presentes o ministro da Integração, Gilberto Occhi, estava presente a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, estava presente com a presidente Dilma, o do Planejamento, Nelson Barbosa, e o da Defesa, Jacques Wagner. A presidente pediu um programa de intensificação de revitalização do Rio São Francisco para 30 dias. 30 dias fez no dia 23 de maio. Esse programa não saiu do papel em nenhum ministério. No dia 23 de junho também não saiu do papel. Estamos com mais de 60 dias sem que o governo federal apresente a proposta de intensificação do Rio São Francisco, que é o único rio do Nordeste. E ele está numa situação de gravidade, até porque aqui tem um senador
Eduardo Amorim, lá do estado de Sergipe, que recebe as águas do Rio São Francisco, até porque o último afluente ainda vivo, isso é importante que os senhores tomem conhecimento, inclusive da imprensa, de todos os representantes, o último afluente ainda vivo do Rio São Francisco, na Bahia, é o Rio Grande, que desemboca ao nível do município de Barra do São Francisco. É o último afluente do Rio São Francisco vivo. Os outros, todos daí em diante, já morreram, todos morreram. Inclusive da mais direitas, todos morreram. Hoje são caminhos de areia. Pois bem, de Barra do São Francisco até chegar ao Atlântico, o Rio São Francisco percorre 850 quilômetros sem receber uma gota d'água de nenhum afluente, porque todos morreram. O Salitre, o Pajeú, o Paramirim, o Santo Onofre, o Rio Verde, o Rio Jacaré, todos morreram por desmatamento, erosão e degradação ambiental. E vai acontecer também isso aqui no Centro-Oeste. Pode ter absoluta certeza que o Araguaia terá o mesmo fim. O Tocantins terá também a mesma finalidade, se o governo não tomar a providência de que as águas dos rios são importantes para a sobrevivência humana, porque não existe nenhum outro bem na natureza que possa substituí-lo. Me concede a palavra? A palavra ao senador Ataíde. Presidente Otto, quero, nesse momento, fazer uma declaração. Eu tenho muito orgulho hoje, senador e presidente Otto, de ser vice desta tão conceituada Comissão de Meio Ambiente, Código do Consumidor e Fiscalização, tendo Vossa Excelência como presidente dessa comissão. Presidente Otto, eu percebo que a cada sessão desta comissão, Vossa Excelência tem me surpreendido. E eu precisava, ao vivo, fazer essa declaração. Mesmo Vossa Excelência sendo da base do governo, eu percebo que Vossa Excelência, acima dessa postura da base do governo, Vossa Excelência tem colocado como um senador da República, um senador do seu querido estado da Bahia. E o caso do Rio São Francisco, desde o primeiro dia eu tenho visto a sua preocupação, senador e presidente Otto, com o Rio São Francisco. Esse rio tão importante para o povo brasileiro. Vossa Excelência colocou aqui que bilhões já foram gastos na transposição do rio. 8 bilhões. Mas, na verdade, deve ser mais que isto. E nós criamos aqui a subcomissão de obras inacabadas e nós vamos olhar o caso dessa transposição também. E Vossa Excelência colocou que para a revitalização do rio foi designado 175 milhões de reais. Ou seja, o governo está preocupado com o leite, mas não está preocupado com a vaquinha. O governo está preocupado com o ovo, mas não está preocupado com a galinha. E Vossa Excelência tem batido nessa tecla dia e dias aqui. E agora Vossa Excelência traz esse programa de vitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A palavra que eu posso dizer é o seguinte: parabéns. Mas eu queria, presidente, se possível, pegar carona nessa ideia extraordinária e colocar aqui também os nossos 2 queridos rios, que é a vida do nosso estado do Tocantins e também a vida do povo brasileiro, que é o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. Eu pediria, senador Otto, presidente Otto, se nós podemos incluir aqui, nesse programa de vitalização tão bem elaborado por Vossa Excelência,
se nós podemos colocar aqui o Rio São Francisco, o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Mas, na verdade, eu queria, neste programa tão bem elaborado, eu queria colocar a todos os nossos rios. Mas vamos por etapa. E aí eu pediria a Vossa Excelência, então, se nós poderíamos acrescentar aqui o Rio Tocantins e o Rio Araguaia, que o senhor disse que daqui uns dias nós estaremos, então, andando no leito dele também. Era tão só isso que eu queria colocar, senhor presidente. Muito obrigado. Prezado vice-presidente, senador Thaís, nesse caso, já foi decidido como política pública para esse ano o Rio São Francisco, Vossa Excelência pode encaminhar um requerimento que nós vamos trazer aqui, aprovar e fazer audiências públicas no sentido de estudar o Araguaia, o Tocantins. Eu acho isso muito correto, que Vossa Excelência sabe por quê? Porque o senador Jorge Viana, aqui quando nós aprovamos aqui o novo marco regulatório da biodiversidade, o senador Jorge Viana me deu um dado que me preocupou muito. E eu fui verificar, e é verídico. O senador Jorge Viana disse que em 10 anos o rio Tocantins perdeu 10 mil metros cúbicos por segundo em 10 anos de água. E é um dos rios mais caudalosos aqui da região. Se fala, inclusive, na transposição do Tocantins para o São Francisco, que é uma coisa absurda. Tanto é, senador Luiz Nunes Ferreira, que eu apresentei um projeto para não permitir transposição sem antes se fazer revitalização, o que é um erro. É um erro. O Rio São Francisco, a transposição deveria ser o fim, depois da revitalização, mas foi um começo de um erro, onde já foram aplicados 8 bilhões de reais, e essa semana, e agora dia 5, eu vou estar em Bom Jesus da Lapa, essa semana, estando na Bahia, tive a oportunidade de receber um relatório do pessoal da Codevasp, e chique, as canoas não podem mais serem usadas no Rio São Francisco, porque elas não tem calado para canoa pequena, não tem 1 metro de calado do Rio São Francisco, e ele vai interromper agora ao nível de chique, e pela primeira vez o Lago do Sobradinho, em setembro, ou antes disso, vai entrar no volume morto. Então, é uma coisa assim, de uma irresponsabilidade completa. Acaba de matar o rio, se fizer isso. O rio está marcado para morrer. Eu não sei se vai ser agora o governo da presidente Dilma em 2018, ou o próximo presidente, se não revitalizar, que vai colocar o epitáfio, aqui já no Rio São Francisco. Mas se continuar como vai acontecer isso, como aconteceu no seu estado de São Paulo, com a falta de água. Tem que se botar na cabeça de quem governa que só se produz água plantando árvores, replantando as margens dos rios. As matas ciliares são elas que seguram a erosão. Se não tiver mata ciliar, tem erosão. Se tem mata ciliar, a água vem da chuva, cai na copa da árvore, desce pelo caule, as raízes deixam a terra com mais possibilidade de penetração da água, a água entra no talvegue do rio, alimenta o braço subterrâneo do rio e o rio vive. Ele não é assoreado. Se destrói as matas ciliares, o que acontece? A terra fica nua, a água bate, a enxurrada vem e leva a terra para dentro do rio, aterrando e assoreando o rio. Isso é um crime contra a natureza. Então eu estou me batendo nisso porque eu sou do sertão e convivi a vida inteira com a seca. Eu sou produto da seca. Cheguei até aqui com muita dificuldade, bebendo água de lama, igual o povo sertanejo. Aliás, tem até uma música que diz que boi com sede bebe lama. Eu bebi água bruta até 21 anos de idade, quase. Quando cheguei na universidade, praticamente era um sujeito patológico de tanta verminose que tinha. Tive que tomar todo tipo de remédio. Fui cobaia do Mancil para combater o Schistosoma mansoni. Quando eu cheguei lá, disse o doutor Aloysio Prato, o doutor Rodolfo Teixeira, disse, olha, você tem extosomose, porque bebeu muita água bruta no interior, e a extosomose mata. Mas estamos com um produto novo aqui, que é o Mancil. Você quer se submeter a tomar o Mancil? Eu digo, pode aplicar. Aquela injeção enorme vermelha, eu tomei 2 ou 3, fiquei bom do citosoma. Então, eu sou produto da seca, convivi com a seca, não tenho medo da seca, ela não me assusta, mas a falta de água me assusta para consumo animal, para irrigação,
consumo humano, consumo industrial e para a geração de energia. Por isso que aqui na comissão eu venho batendo esse tempo inteiro para chamar a atenção do governo federal. O governo federal tem que ter um projeto para a manutenção dos rios que não estão comprometidos e para a revitalização dos que estão comprometidos. Creio, inclusive, e sou um crítico da quantidade de ministérios que tem o governo federal. Senador Luiz, eu sou um crítico da quantidade de ministérios que tem o governo federal. Podia fazer a fusão de vários ministérios, mas o Brasil não pode existir, não pode ter uma estrutura organizacional sem ter o Ministério das Águas ou o Ministério dos Recursos Hídricos. Não existe esse ministério. Quem cuida disso é o Ministério da Integração Nacional, que cuida de catástrofe. Tem uma chuva, tem uma enchente, tem uma seca, vai cuidar. O país precisa de um Ministério de Recursos Hídricos, um Ministério para a produção de água, para não perder a água que tem e produzir mais água, porque o grande drama do futuro não vai ser petróleo. Não vai ser petróleo. O xisto substitui o petróleo, o etanol, o nitrogênio, a eólica, a fotovoltaica, a biomassa vai substituir o petróleo. Mas eu quero ver qual é o elemento na natureza que substitui a água. Absolutamente nenhum elemento da natureza. Até agora não inventaram. Deus não criou nada que pudesse substituir a água, né? Tem algumas coisas que a gente fala, né? Lá no interior, na minha terra, tem um amigo meu que era ele era boiadeiro e ele tinha umas tiradas muito boas. Eu me lembrei dele agora, Toninho. E ele fazia umas frases que eu achava espetaculares. E uma delas dizia assim: Deus criou água, gente, terra e boi. Terra, boi e gente, Deus ainda faz. Mas terra e água, nem Deus faz mais. E ele botava nas camisas e entregava a gente para valorizar a terra e valorizar a água, entendeu? Me lembrei disso agora.